Salve, salve, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Aqui é o Marlon do canal do Davis. Vamos lá para mais um vídeo do canal. Tava subindo esses dias aí e tava sem futebol. Preferi não fazer vídeo da final do Carioca e nem da final do Campeonato Paulista, e nem do Campeonato Gaúcho, que foram os principais campeonatos aí, onde que acho que teve os principais jogos, né? Porque em Minas foi Atlético e América, e eu acho que ali a gente ia saber o resultado, né? O ideal seria se o Cruzeiro tivesse ali, mas o Cruzeiro, por um detalhe que se chama bola, né, futebol, acabou, né, nem se classificando para as finais do campeonato, foi eliminado pelo próprio América. Enfim, e a gente vai retomando agora a gravação dos vídeos, né, com o início do Campeonato Brasileiro, que começou ontem. Eu vou passar rapidamente pelos jogos e a gente vai falar sobre o jogo do Palmeiras e Botafogo, que esse é o assunto principal do vídeo. Mas antes eu vou dar uma passadinha rapidamente pelos jogos. Ontem, pela primeira rodada, a gente teve São Paulo 0, Sport 0, e esse jogo aqui foi um jogo muito emblemático, porque São Paulo jogou no Morumbis, né, com mais de 38 mil pessoas que estavam lá no estádio. Parece que um setor lá do Morumbi foi fechado, né, porque parece que vai ter um show aí, senão o estádio estava completamente lotado. E aí, o Zubeldia jogando em casa, ele me decide entrar com 3 zagueiros e 3 volantes. Cara, tipo assim, pra mim, eu já falei aqui, entendeu? Eu não sou São Paulino, não sou corintiano, não sou palmeirense, mas eu acho que o Zubeldia já mostrou que há muito tempo aí que não é treinador pro São Paulo. Enfim, e eu posso falar que apesar da bola na trave que o São Paulo colocou e de uma cabeceada que o Caleri conseguiu ali no segundo tempo, eu acho que as melhores chances foram do Sport, tirando o pênalti que o Caleri simplesmente resolveu. Eu acho que ele assistiu muito Cavaleiro dos Zodíacos na infância e decidiu soltar um meteoro de Pegasus e mandou a bola. Cara, ele isolou. Nunca vi um pênalti tão displicente igual o dele. Mas enfim, então São Paulo e Sport 0-0 no Morumbi. Cruzeiro 2, Mirassol 1. E esse jogo aqui também foi marcado por uma polêmica. Simplesmente o melhor batedor de pênalti, posso dizer assim, do Campeonato Brasileiro, que é o Reinaldo, né, ex-jogador de São Paulo, perdeu um pênalti. Cruzeiro fez 2 gols, um com o Dudu, outro com o Gabigol, e com isso saiu com a vitória. Grêmio e Atlético Mineiro. Cruzeiro e Mirassol foi lá no Mineirão. Grêmio e Atlético Mineiro, lá na arena do Grêmio lá. Foi ontem também. O Grêmio saiu vitorioso, ganhou de 2-1. E esse jogo aqui, ele foi marcado por 2 situações bem legais. Cara, tá sendo bem bacana nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tá sendo bem interessante. São 2 fatores aqui nesse jogo do Grêmio e Atlético Mineiro. Apesar do Grêmio ter saído com a vitória, as melhores chances foram do Atlético. E o Atlético dominou o jogo. O Atlético simplesmente dominou o jogo. E uma figura bem marcante aqui, e os torcedores do São Paulo, tipo assim, eu acho que a maioria não tem assim nenhuma vontade de tê-lo de volta. É o goleiro do Grêmio, que é o Thiago Volpi. Entendeu? O Thiago Volpi é o goleiro do Grêmio. E ele salvou o Grêmio. Ele simplesmente salvou o Grêmio, fechou o gol. Parabéns. Aqui, Fortaleza e Fluminense. Outro jogo emblemático. Vamos lá. O Fortaleza fez... se eu não estou enganado, esses dois gols do Fortaleza foram no primeiro tempo. Me corrija se eu estiver errado. Porém, aqui teve 2 situações bem inusitadas. A primeira delas foi que aos 15 minutos do primeiro tempo, o Mano substituiu... O Mano Menezes, treinador do Fluminense, substituiu o jogador do Fluminense que ele tinha colocado. E aí, na hora que, se eu não estou enganado, foi no intervalo. Não sei se foi no intervalo ou no final do jogo. Ele deu uma entrevista lá e falou assim que ele tinha cometido um erro de escalação. E ele estava consertando aquele erro. Então, uns 15 minutos. E isso gerou uma polêmica do caramba. Gerou lá discussão com os jogadores e tudo. E culminou na primeira demissão do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. O que acontece?
Por que o futebol brasileiro é tido como uma várzea completa? É justamente por conta disso. Cara, o Fluminense aí fez o jogo Flamengo que umas 2 semanas atrás. Teve aí um monte de dia. O Mano Menezes já vinha sendo questionado desde o ano passado, no final do Campeonato Brasileiro, que ele estava sendo questionado e tudo. Decidiu manter. No Campeonato Carioca também ele foi bastante questionado. Inclusive, o primeiro jogo do Botafogo com o time titular, o Fluminense perdeu, que foi contra o Fluminense perdeu. Não jogando nada. O Mano sofrendo a pressão do caramba. E aí simplesmente eles me esperam começar o Campeonato Brasileiro para demitir o treinador. É tipo assim, é umas coisas que não dá pra entender. Realmente, assim, não tem lógica, sabe? Não tem lógica. Então caiu o primeiro aí, ó. O primeiro treinador que o Campeonato Brasileiro fez de vítima foi o Mano Menezes, técnico do Fluminense. O que vai acontecer agora? Ninguém sabe. Juventude e Vitória. A Juventude ganhou de 2-0 do Vitória. Esse jogo foi no Alfredo Jaconi. E aqui tem outra questão bem inusitada desse jogo também. Outra, né? Se vocês pegarem o público pagante do jogo e dividir pela renda, tá dando ali cerca de R$6,40 o ingresso. R$6,40 o ingresso. Um jogo de Série A. Tá meio estranho, né? Mas enfim. Então o Juventude ganhou de 2-0 do Vitória. E o último jogo ontem, né? Pela primeira rodada, foi Flamengo Internacional. Esse jogo aqui foi bem legal. Foi bem legal de assistir porque o Inter, nessa primeira fase, né, do início do ano, dentre todos os times da Série A, o Inter é o time que mais tem porcentagem de aproveitamento em pontos. Se eu não estou enganado, são mais de 80%, né, de aproveitamento em jogos, o Internacional, assim, disputando pontos, né, no caso lá no Campeonato Gaúcho. Então o Internacional aí e tem uma ampla vantagem pro segundo, entendeu? Então o Internacional, além de ser um postulante pelo título, é o time hoje que, assim, um time embaçado. Tá bem treinado, o Roger acertou o time do Internacional. Eu acho que o Internacional vai dar trabalho para muita gente. E o Flamengo, com o elenco que tem, com o treinador, né, Felipe Luiz, eu acho que eles estão colocando muita euforia em cima do Felipe Luiz e tal, que é o treinador, que agora acertou. Tá até pedindo o cara pra seleção brasileira. Gente, o cara começou ontem, sabe? O cara é boleiro, beleza, o cara os jogadores é amigo dele, coisa e tal, cara, mas o cara começou ontem, velho. É até uma sacanagem fazer isso com ele, sabe por quê? Porque isso pode queimá-lo. A torcida tá lá, paz e amor, lógico, o cara tem mais título do que derrota, pô. Então, assim, tem feito um bom trabalho, mas assim, vamos dar tempo pro cara, sabe? Vamos esperar o cara ter maturidade do time, sabe? Conseguir colocar as ideias dele ali. Eu acho que ficou bem claro já. Os jogadores tão fechados com ele. Então vamos dar tempo ao tempo, sabe? O cara começou ontem praticamente. E isso aí pra mim chega a ser até uma covardia, sabe? Exaltar o cara tanto assim. Aí quero ver na hora que o cara começar com uma sequência de derrota. Porque o time também, daqui a pouco começa o jogador a se lesionar e tudo. E o time começa a desandar. Então, assim, aí vai começar a questionar o cara. O mesmo pessoal que tá levantando agora vai questionar ele depois. Então, tipo assim, dá tempo pro cara, velho. Entendeu? Então terminou 1-1. Internacional Flamengo e Internacional. Esse jogo foi no Maracanã. E as partidas de hoje, com encerramento agora de Corinthians e Bahia. Vamos lá, a gente teve Botafogo e... Eu vou deixar por último. Palmeiras e Botafogo. Vamos lá, a gente teve Vasco e Santos. Eu acompanhei esse jogo. Primeiro tempo. Foi 1-0 pro Santos. Inclusive o time do Vasco saiu vaiado. O torcedor xingando Caleri e Carilli. Isso, só muda o R. O time a torcida do Vasco xingando o treinador pra caramba e tudo. Esse jogo foi no São Januário. O Santos teve mais oportunidades no primeiro tempo realmente do que o Vasco. O Vasco teve um ou outro lance ali mais assim isolado e tudo, mas o Santos criou mais no primeiro tempo. Chegou o segundo tempo, o Caleri não mexeu, ele entrou com o mesmo time. Ele foi mexer mais ali nos 20, 25 minutos do segundo tempo, que ele foi fazer as mexidas dele e tudo. Combinou que deu resultado. O primeiro gol, se eu não estou enganado, os 2 gols foram do Verratti, né? Os dois gols aqui foram do Verratti, se eu não estou enganado. E o segundo gol, inclusive, foi acho que uma batida de falta. Não sei se foi falta ou escanteio do Payet.
Paê bateu ali e acertou a cabeça do Verratti lá dentro. O Verratti foi lá, foi abraçar ele, tudo, um jogador muito questionável. Eu já dei a minha opinião. Nesse jogo a gente pôde ver de novo Felipe Coutinho, né? Cadê o Felipe Coutinho? O Tiquinho, que é atacante, jogou mais que o Coutinho. Inclusive o gol, o passe pro gol foi do Tiquinho Soares. Ele fez ali um pivô ali, fez meio que um armador ali, uma função de armador. Meteu a bola pro cara lá, o cara pegou e fez o gol do Santos no primeiro tempo. Então, tipo assim, e aí? Aí você tem, é o que eu falo, 3 milhões, né? Muito mais, porque aí tem Souza, tem Alex Teixeira, né? Que vem no pacote Coutinho e tudo, beleza, vamos deixar isso aí. Só Coutinho e Paê são 3 milhões de reais por mês que o Vasco tem de despesa. E o que eu não consigo entender é a torcida ainda insistir em Felipe Coutinho. Cara, é um bom jogador. Ninguém duvida da qualidade dele, mas ele não tá desempenhando. E pro Vasco, na situação que o Vasco está hoje, ele tá sendo assim, tá sendo um fardo. Certo? Ele tá sendo um fardo. Mas enfim. E o Vasco conseguiu ganhar aí, ganhou de virada. O São Januário, o Caldeirão, a torcida veio pra cima, entendeu? Ajudou. Empurrou o time até o fim, né? Como eu disse, no final do primeiro tempo ali, a torcida vaiou. Xingou o treinador pra caramba, mas empurrou o time. O Vasco saiu com a vitória. De virada, o Vasco ganhou de 2-1 do Santos. Eu acho que o Santos, com esse time, ele luta pra não cair. Assim como o Sport lá em cima, entendeu? Assim como o Vitória. O Fluminense também, a gente vai ter que esperar pra ver, porque eu acho que é um postulante também a lutar pra não cair. E o Santos aí tá... Mesmo se o Neymar estivesse jogando, a galera coloca muita coisa em cima do Neymar. Acho que o Neymar... ninguém duvida que o Neymar sabe jogar bola, ninguém duvida que o cara é craque, mas assim, eu acho que a galera... põe muita coisa em cima, sabe? Põe assim, é o Neymar, que o Neymar vai decidir. Beleza. Em relação à habilidade, em relação à técnica, em relação a dom do futebol ali pra decidir um jogo, ninguém duvida que o cara tem. Mas, rapaziada, não dá. Ele ficou machucado um tempão. Mas aí ele tá fora por conta de lesão. Antes dele sofrer a lesão dele, ele já não tava jogando muito bem lá no time, não. Lá no Al Hilal, não. Entendeu? Já não tava desempenhando essa coisa toda, não. No PSG também não tava desempenhando essa coisa toda, não. Recapitulando aqui, rapaziada, que tive um pequeno imprevisto ali. Mas vamos falar agora do último jogo, que acabou agora há pouco, lá na Fonte Nova, no Bahia, na casa do Bahia, né? Em Bahia. Bahia 1, Corinthians 1. E esse jogo aqui também foi meio assim... como todos os outros dessa primeira rodada. Ainda não acabou, amanhã segunda-feira, ainda tem lá em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Ceará, às 8 da noite. Mas até aqui, essa rodada foi marcada por uns jogos meio conturbados, meio controversos, enfim. E aqui Bahia e Corinthians não poderia, né, ser o jogo que saísse dessa linha, né? O Bahia saiu na frente. O Corinthians não estava jogando absolutamente nada. O Bahia também não estava fazendo lá muitas coisas que colocasse ele como assim, né, como favorito do jogo. E o Corinthians chegou a um empate numa jogada assim, totalmente isolada, e acabou empatando o jogo. E o jogo se esfriou por ali mesmo. Uma certa indignação por parte do Bahia, da torcida do Bahia. Mas enfim, é o Ceni, a gente sabe como é que ele é, né? Então é isso, galera. Até agora, né, nessa primeira rodada, tivemos essas nuances aí. E vamos ver como é que vai ficar, né, daqui pra frente esses próximos jogos. E agora eu vou encerrar aqui esse vídeo e vou falar sobre o jogo Palmeiras e Botafogo. Valeu?